Marcos 16, 14. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. A palavra de Deus diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aí a gente fica pensando, meu Deus, né? Jesus, antes de partir, antes de morrer, ele explicou tudo o que ia acontecer com ele, ele falou que ele iria ressuscitar, ele deixou isso bem claro, mas parece que os discípulos estavam tão atordoados com os últimos acontecimentos que eles não se lembravam, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Senhor nosso Deus, nós não queremos, Pai, nessa noite, realizar apenas uma cerimônia vazia, onde, ó Pai, vamos ungir pessoas que não serão curadas. Pai, a Tua palavra fala sobre esta cura, e não somente nesse texto, mas fala em tantos outros textos. Que nessa noite, Pai, a Tua misericórdia nos assista, de sorte, ó Deus, que aquilo que possa impedir o Teu agir e o Teu curar nas nossas vidas, seja removido em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O princípio da autoridade, ele rege, ele é a base de tudo que é feito no universo. O universo foi formado pela palavra de Deus por causa da autoridade de Deus, do poder de Deus, para realizar essa obra. Quando Jesus diz aos discípulos que eles estavam recebendo autoridade para fazer a obra de Deus, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Quando Jesus autoriza a igreja a orar pelos enfermos para que eles fiquem curados, sejam curados. Quando aquele centurião procura Jesus e diz para ele: eu tenho lá em casa um dos meus empregados, está muito doente, mas eu sei que eu não sou judeu. E para um judeu, entrar na casa de um centurião romano não é algo muito bom, principalmente tu que és santo. Eu não sou digno de que entres na minha casa, mas uma coisa eu sei, eu vejo em tua vida, em aquilo que é feito através de você, que você é um homem que tem autoridade. Por que o centurião chegou àquela conclusão? Por causa dos milagres, por causa das palavras e da vida do Senhor Jesus, porque sendo ele centurião romano, ele não era judeu, mas ele sabia o que estava acontecendo. E ele disse: eu também entendo dessa tal de autoridade, porque também tenho autoridade. Eu tenho soldados aos meus comandos, eu digo a esse vai, ele vai, digo ao outro fica, e ele fica, e também estou debaixo de autoridade, tem gente que manda em mim. Então eu sei que se tu tens autoridade, tu me mandas com uma palavra, o meu moço será curado. Irmãos, esse assunto parece um negócio assim tão lógico, mas só que nos dias que a gente está vivendo hoje, queridos, todo esse sofrimento que a nossa nação está passando, que o ser humano passa na face dessa terra, tem a ver com o princípio da autoridade, ou seja, com o princípio da quebra da autoridade.
Quando Deus diz assim, através de Jesus: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é uma palavra de autoridade. Mas nós precisamos entender que essa autoridade e o que Deus quer fazer nas nossas vidas fica bloqueado pela nossa falta de visão sobre esse assunto. Quando o centurião falou o que falou na presença dos discípulos que estavam ali com Jesus, Jesus imediatamente se volta para os discípulos e diz assim: vocês ouviram o que esse homem acabou de me dizer? Ele nem judeu é. No entanto, nem em Israel eu achei fé como esta. Espera aí. Jesus acabou de dizer que autoridade tem a ver com fé. Porque ele poderia ter dito: nem em Israel eu achei alguém que entendesse de autoridade como esse homem entende. Ele não disse isso. Ele disse: não achei fé. Então significa que quando nós entendemos o princípio da autoridade, vivemos esse princípio, nós estamos declarando que nós cremos na palavra de Deus. Irmãos, o grande problema hoje de muitas pessoas é que dizem: eu creio em Deus, eu sei que Deus pode me curar, mas são pessoas que ao mesmo tempo desprezam o princípio da autoridade. Aí eu digo: pode tal fé que despreza o princípio da autoridade levar alguém a viver pela fé? Não. Jesus elogia a fé de um homem que nem judeu era. No entanto, porque ele demonstrou conhecer o princípio da autoridade. Certa vez, quando Jesus perguntou aos discípulos quem o povo dizia ser ele, o povo acha que eu sou quem? E alguém disse: um dos profetas, ou Elias, que voltou, porque o povo judeu, eles tinham um certo misticismo, e eles acreditavam que alguém pudesse voltar através de uma outra pessoa. O espírito de Elias voltar através de Jesus. Mas aí ele pergunta para Pedro: Pedro, e você? Eu não quero saber o que todo mundo está achando e dizendo, eu quero saber o que você acha. Aí Pedro diz aquela célebre frase: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz essa frase, ele está reconhecendo que ele é a autoridade de Deus na face da terra. E Jesus, pela primeira vez, porque não era costume elogiar o que Pedro fazia, porque Pedro só dava umas mancadas, né? Ele diz assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas senão o meu Pai que está no céu. Ou seja, porque Pedro ali estava revelando o princípio da autoridade. Começando com Adão e Eva, lá no Éden, o princípio da autoridade foi quebrado quando Adão e Eva resolveram desobedecer à orientação da palavra de Deus. E nós sabemos tudo o que aconteceu depois disso. Inclusive Deus foi muito claro, dizendo a eles que até então a terra não produzia erva daninha, mas que a partir de então, por causa da quebra do princípio da autoridade de Deus, a terra passaria a produzir cardos e abrolhos, ou seja, coisa que não serve para comer, erva daninha. Até então isso não acontecia. Com o afastamento dos homens da palavra de Deus, e a autoridade de Deus é revelada através da sua palavra, se você não tem dúvida disso, você quer saber onde você encontra a revelação da autoridade de Deus? É na palavra de Deus, é ali que está. Quando você entende essa palavra, você entende todo o processo e toda a vontade de Deus. Aí a gente vê os filhos hoje se levantando contra a autoridade dos pais, né? Isso de um tempo para cá, começou lá com aquele movimento hippie, né, nos anos 60, quando os filhos saíram de casa antes do casamento para começar a ter uma vida sem a tutela dos pais, né? Não iam casar, não iam, às vezes, até se manter, porque no final acabava sobrando para o papai e para a mamãe pagar as dívidas daquele garoto cabeludo e irresponsável, que achava que a vida era sem compromisso, sair mundo afora com uma mochila nas costas, e eu não preciso estar debaixo da autoridade de ninguém.
E nós sabemos que isso deu em drogas, isso deu em destruição de vidas. Muitos deles que saíram pela porta com uma mochila nas costas não voltaram mais porque sua vida foi ceifada. E aí começou esse movimento que até hoje acaba repercutindo na vida de muitos jovens que acham que simplesmente, por que eu vou ficar debaixo da autoridade do meu pai e da minha mãe? Por quê? Queridos, essa autoridade não pode estar ligada somente à manutenção financeira. Porque a maioria de nós aqui já não está mais, né? Dependendo de papai e mamãe, os que são adultos. Mas se você ainda tem pai e mãe vivo, você sabe que essa autoridade não depende do dinheiro que você ganha. Essa autoridade não está vinculada ao dinheiro que você ganha. Não, agora eu pago as minhas contas, eu posso fazer o que eu quero. Papai e mamãe não tem nada a ver com isso. Como? Esse princípio funciona no inferno. Esse princípio, ele tem um pai, Satanás, que saiu do céu, da autoridade do eterno, para tentar fundar o seu próprio reino. E nós sabemos aonde deu e aonde vai acabar isso, porque ele já está sentenciado. Aí você me pergunta, mas bispo, por que o senhor está falando sobre esse assunto? Se hoje é culto de unção, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Quando Jesus se dirige àquele centurião e disse, nunca vi em Israel fé como a tua, ele estava dizendo, você entendeu o princípio da autoridade, porque você entendeu, eu quero dizer que o seu moço já está curado. Quando ele chegou em casa, o rapaz já estava curado. Então o princípio de autoridade tem a ver com fé, e essa fé leva ao milagre de Deus. Exatamente. Os governos, queridos, que não respeitam as leis que eles mesmos criaram, com a autoridade que a palavra de Deus e o povo os conferiu, está gerando toda essa confusão que a gente está vivendo hoje no Brasil. A confusão do Brasil é baseada no seguinte, gente que recebeu autoridade, primeiro da parte de Deus. Sabe por que eles receberam autoridade da parte de Deus? Porque a Bíblia diz que toda autoridade procede de Deus. O princípio da autoridade procede de Deus, e toda autoridade procede de Deus. Mesmo que eles sejam ímpios, mesmo que eles não conheçam a palavra de Deus, mas se eles representam autoridade, eles representam um princípio criado por Deus. Ponto. Mas eles também receberam investimento de autoridade pelas leis, que dizem que, através do voto, eles chegaram a uma condição de se tornarem autoridades. E eles desonraram esse princípio, desonraram a Deus e desonraram o código de autoridade que lhes é conferido pela Constituição do nosso país. Irmãos, eu quero te botar uma coisa, se você não tem essa percepção, eu queria que você entendesse isso. Nós temos uma mania muito errada de separar as coisas, né? De dizer assim, não, isso aí é do mundo, isso aqui é de Deus, isso aqui é carnal, isso aqui é espiritual. Não, querido, não é assim que Deus vê o princípio da autoridade. O princípio da autoridade é a base de tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz. Tem a ver com a sua vida espiritual, tem a ver com a sua fé, tem a ver com a sua enfermidade, tem a ver com tudo, tudo. Não está desassociado, faz parte de um bloco. Por isso Davi, quando estava lá naquela caverna, e entrou ali Saul, para aliviar o seu ventre, sabendo Davi que Saul estava perseguindo ele para matá-lo. Se Saul encontrasse Davi, ele ia matá-lo. No entanto, quando os homens de Davi disseram assim, aí rapaz, Deus é tremendo. Olha aí Davi, Deus colocou ele na sua mão. Agora é só você fazer o serviço. E se você não quiser fazer o serviço, deixa que a gente faz. Davi disse, ninguém toca nesse homem. Se alguém tocar nele, vai arrumar um problema comigo. Porque ele é ungido de Deus.
O que Davi quer dizer com ungido? Ele é autoridade. Ele não está reinando porque eu e você achamos que ele deve reinar. Mas ele está reinando pela vontade de Deus. Está reinando mal. Está tomando decisão errada. Mas está reinando pela vontade de Deus. E só tem um que pode tirá-lo de lá. É Deus. Eu não posso fazer isso com as minhas mãos. E aí, queridos, nós percebemos que esse princípio, ele estava muito ativo no coração de Davi, que embora também falho, também pecador, também digno de repreensão, porque foi e pecou, no entanto, ele tinha uma visão sobre o princípio da autoridade, que se assemelhava daquele centurião, a quem Jesus disse: nem em Israel eu achei fé como esta. Hoje nós temos, queridos, um caos instalado no nosso Brasil. E é a prova de que isso acontece com qualquer sociedade que despreza o princípio da autoridade. Porque a palavra de Deus diz que também a quem muito se lhe é dado, muito lhe será exigido. Eu vejo, queridos, que quando nós nos reunimos, como estamos hoje aqui, esse princípio precisa ser restaurado, porque quando a gente restaura o princípio da autoridade, a gente abre um caminho para o mover de Deus. Você sabia que tem um monte de filho a quem Deus quer muito, mas muito abençoar, e ele não pode? Porque se Deus abençoar o filho, como ele pensa, como ele age, como ele vive, desprezando a autoridade dos seus pais, Deus vai estar abençoando alguém que ele não pode abençoar. Então o senhor está dizendo que tem coisas que Deus não pode fazer? Sim, Deus não pode rasgar a palavra dele. Deus não pode estender a mão de bênção a alguém que renega o princípio da cura. O princípio da cura é o princípio da autoridade. Quando esse princípio é restaurado, há um caminho aberto para o mover de Deus. E é assim como os milagres acontecem através da fé, porque Deus restaura a fé através da restauração da autoridade de Deus na nossa vida. Como é que a gente entrou, na presença de Deus e começamos a desfrutar das bênçãos de Deus na nossa vida? O dia em que você se quebrantou, o dia que você reverenciou o Senhor, e você deixou de ser aquele ímpio que não se importava com a vontade de Deus e nem conhecia a vontade de Deus, e você disse: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e eu reconheço a tua autoridade na minha vida. Opa! Princípio da autoridade sendo restaurado. Agora a coisa vai começar a andar. Porque até então, irmãos, nós éramos incrédulos, nós éramos idólatras, alguns até feiticeiros, e a palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Isso é um recado? Isso é um ensinamento? Irmão, sabe o que acontece hoje? Acontece que a gente se rebela contra a autoridade, depois corre para a igreja e diz assim: Senhor, me abençoa aí. Aquilo que eu fiz lá fora não tem nada a ver. Sabe, o famoso nada a ver. Não tem nada a ver. Deus não pode e Deus não vai fazer isso. As famílias são curadas porque a autoridade paternal é restaurada. Primeiro a autoridade paternal de Deus na vida daquela família. E depois a autoridade dos pais na vida dos filhos. Isso produz cura na família. Aonde não existe isso, a família está doente. E não tem oração de unção, pode derramar essa vasilha aqui inteira de óleo sobre a cabeça da pessoa, porque não vai dar jeito. Mas eu já participei de 30 cultos de unção, eu já fiz até promessa para Deus, e querido, se não restaurar o princípio da autoridade, não tem como haver o milagre.
Por isso Jesus disse para aquele centurião: vá, porque o teu moço já está curado. A fé que você demonstrou aqui, através do princípio da autoridade, já está tocando na vida do seu empregado lá, do seu moço, do seu servo. A instituição, queridos, as instituições são restauradas quando essa autoridade é instituída e refeita. A sociedade começa a ser curada. A sociedade começa a ser curada. Alguns dias atrás, lá na Coreia do Sul, foi no ano passado, no final do ano passado, se descobriu, né, uma irregularidade de corrupção com a atual presidente, engraçado, era também mulher, né, que estava governando a África do Sul, a Coreia do Sul, né, Coreia do Sul. E, irmãos, de longe de ser a corrupção que tem no Brasil, tá? Era um negócio bem mais simples, né? No entanto, a presidente da República foi destituída do seu cargo e condenada a 20 anos de cadeia. Aí você diz assim: meu Deus, por que tanta rigorosidade? Porque aquele povo entende que se esse princípio da autoridade não for restaurado na vida de quem dirige a nação, dali para baixo vai dar tudo errado. Não tem como restaurar o princípio da autoridade, querido, se não começar de cima para baixo. Não tem como ser. Por isso que eu estou dizendo, quando o pai e a mãe, um casal, né, eles se rendem à autoridade de Deus na sua vida, começa a ser restaurada a sua casa. Mas isso tem que passar também pelos seus filhos. Isso tem que passar também pelos seus netos. O que Deus quer fazer é uma restauração em todas as direções. Não adianta Deus nos curar de uma enfermidade hoje, porque amanhã teremos outras. A verdadeira, maior e terrível enfermidade é de uma alma que tem dentro de si a semente da rebelião. E você quer saber? Todos nós nascemos com essa semente. E só o sangue de Jesus para tirar isso de nós. Não tem maior, nem menor, não tem melhor, nem menos pior. Na verdade, essa semente, ela nasceu conosco. E nós precisamos sufocar essa semente. Por isso o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Assim como ela é feita no céu, seja também na terra, na nossa vida. Isso é uma forma de você dizer: Senhor, a tua autoridade na minha vida, eu a reconheço, e eu me submeto. E eu estou falando tudo isso, queridos, porque talvez você precisa de conserto nessa área. E não adianta a gente chegar aqui e reunir os diáconos agora, e vamos lá, e taca a mão, e vamos orando, e buzunta de óleo. Ô, irmão, ó, a banda não toca não. Não adianta não. Você pode botar a banda toda lá, bonitinho, os instrumentos estão lá, está todo mundo preparado para tocar, e a música não vai acontecer. Porque a música, para acontecer, tem que haver mudança nessa área. Às vezes, lá no seu ambiente de trabalho, você é uma pessoa que constantemente você está criando dificuldades a quem está na autoridade, o princípio da autoridade. Você torna a vida dessa pessoa muito difícil, muito complicada. E aquilo que a palavra de Deus nos diz: não sejam assim com vossos líderes, para que eles não tenham que fazer a obra de Deus chorando, sofrendo. Sofrer por amor a Cristo, sofrer porque o diabo não gosta da igreja, sofrer porque Satanás persegue a liderança de Deus, está no script, faz parte. Mas sofrer porque tem um crente que está dificultando a liderança, ô irmão, eu não queria estar no lugar desse crente não. Dessa pessoa que ao invés de somar, divide, subtrai. É necessário, querido, que nós entendamos isso.
Porque fazer a obra de Deus com esse sofrimento não traz nenhum proveito para o ministério de ninguém. É o que a Bíblia diz. Esse sofrimento não traz proveito. Ele é altamente desnecessário. Então, se você tem essa questão lá fora, no teu coração, se você reconhece, olha, eu reconheço que eu tenho uma dificuldade de obedecer. Sempre que eu recebo uma ordem, primeiro eu retruco. Primeiro eu crio 1001 possibilidades de não fazer aquilo ali. Depois é que eu vou fazer. Se eu tiver vontade de fazer. Eu digo a você, que o momento que a gente vai passar aqui, é o momento do centurião. A cura acontece, irmão. Mas ela precisa ser demonstrada através de um espírito quebrantado. De um coração que se submete à autoridade de Deus em qualquer nível. Porque tem gente que fala assim, não, a autoridade de Deus, assim, eu curvo a minha cabeça. Mas o meu problema é com os homens. Ô amado, a autoridade de Deus, ela está presente na vida dos homens. Porque tem gente que fala assim, não, eu amo a todo mundo, eu amo muito a Deus, mas a minha dificuldade é amar pessoas. Pois é, Jesus disse, se você não amar pessoas, você não vai conseguir me amar. Se você não obedecer pessoas, você não vai conseguir me obedecer. Porque a prova da obediência é através da autoridade instituída por Deus na vida de pessoas. Não é na vida de anjo não, irmão, obedecer anjo é fácil. Se aparecer um anjo na sua casa, se você tiver uma visão de um anjo, eu tenho certeza que você obedece. Porque você vai ficar tão extasiado que você vai dizer assim, não, isso aí não dá para não obedecer um anjo. Não, irmão, Deus não quer que a gente obedeça a anjo. Deus quer que a gente obedeça a pessoas. Porque quando a gente entende isso, a gente entende o princípio evocado por aquele centurião. Eu não sou nem judeu. Eu não sou digno que pises, que entres na minha casa, porque eu sou um pecador. Mas eu entendo o princípio da autoridade. E tu tens autoridade. E para o meu moço ser curado, só precisa de uma coisa. Que eu reconheça a tua autoridade e tu me mandes com uma palavra para o meu moço ser curado. Que coisa maravilhosa. Por isso que Jesus não costumava fazer isso. Por isso que Jesus parou tudo, para se voltar para os seus discípulos e dizer para eles, vocês ouviram o que eu ouvi agora? Os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, os homens que mandavam chover e parar de chover, criticaram e objetaram sobre a autoridade de Jesus o tempo todo. Não, tu não és o Filho de Deus, tu não és isso tudo, tu não podes isso, tu não pode, quem és tu para perdoar pecados? Quem és tu? O tempo todo, sabe, dizendo, nós não acreditamos na sua autoridade, você não tem autoridade. Aí vai um centurião romano e diz, tu tens autoridade, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se não tiver a autoridade de Deus na sua vida. Irmão, estão entendendo como esse princípio é tudo? Irmãos, eu passei por um seminário. Deus precisava cuidar de mim. Deus queria me usar, mas do jeito que eu era não dava não. Ia ficar complicado. Eu fui parar dentro de uma unidade do serviço militar, do Exército. E eu passei metade do tempo que eu passei lá perguntando para Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque eu não queria estar aqui. Porque eu não fiz planos de estar aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu quero servir a Deus, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu sabia que tinha um chamado na obra de Deus, mas Deus me fez passar 1 ano e pouco dentro de uma unidade militar. E lá Deus tratou comigo sobre esse princípio.
E lá dentro, irmão, ou você aprende ou você aprende, né? Só tem essas duas opções, né? Ou você aprende ou aprende. Não tem a terceira opção. E quando eu entendi isso, eu disse, Senhor, agora eu sei por que eu vim parar aqui dentro. Realmente, eu pensava que eu era submisso à autoridade, mas não era. E lá dentro Deus tratou comigo, especialmente nessa área. Eu fui lá para fazer um curso só nessa área. Sabe por quê? Porque aqui fora, como civil, ninguém sabe direito o que é o princípio da autoridade. Acha que sabe. Mas lá dentro é que a gente descobre. É sim, senhor. Não, senhor. São as duas palavras que a gente tem direito de dizer. E muitas vezes eu tive que cumprir normas e regras e ordens muito bem expressas que eu não concordava. Mas que eu tive que cumprir por causa do regulamento. E depois que eu as cumpri, Deus me ensinou uma coisa. Está vendo, meu filho? Aprendeu a lição? Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu preferia sempre sacrificar. Obedecer eu botava no final da fila. E Deus começou a tratar comigo. Hoje eu quero que nós façamos uma oração antes da gente orar pelos enfermos. É para que seja quebrado todo o princípio que fere a autoridade de Deus na nossa vida. É você dizer, Senhor, me ajuda a ser como aquele centurião. Me ajuda a ser como Davi, que na caverna não matou Saul. Me ajuda, Senhor, a entender que esse princípio vale como filho, vale como pai, vale como mãe, vale como servo de Deus, vale como empregado lá fora, vale como patrão, vale como tudo. O princípio da autoridade que rege o universo, todo o universo está debaixo da autoridade de Deus, quer nós queiramos, quer não queiramos. Você pode dizer, eu não concordo com isso, mas vai ser assim, ponto. O diabo não concorda, mas já está julgado e condenado. Esse é o princípio. E esse é o princípio da vida. E esse é o princípio da cura. Naamã, general, homem forte da Etiópia, herói de guerra, ganhou várias batalhas. O camarada andava com o nariz empinado, eu sou o cara. Aonde eu passo, todo mundo tem que abaixar a cabeça. Ficou leproso. Aí, leproso, não tinha cura, irmão. Lepra era morte e acabou. Aí ele vai, uma moça, trabalhava na casa dele, uma filha de Israel, uma menina, que levou como escrava. Falou para a esposa dele, lá na minha terra tem um profeta, um homem de Deus, que se o meu Senhor fosse comparecer perante ele, ele seria curado. Aí o cara vai, ouve a esposa, que a esposa falou com ele, olha, a menina disse que tem um profeta lá na terra dela que resolve o teu problema. Vou lá. Pegou os soldados, os carros. Se fosse hoje, você chegaria com uma limusine, né? Aí vai um recado lá para dentro, olha, tem um tal de Naamã do lado de fora, diz que o cara é grande, hein? General do exército da Etiópia. E quer falar contigo. E está doente, é leproso o cara. É. Então, dá um recado para ele. Manda ele lá banhar-se no Rio Jordão, lá 7 vezes. Aí vem aquele garoto, auxiliar do profeta, sai, vai lá na limusine do lado de fora, aquele monte de soldado e tal, né? Batedores. Olha, o meu senhor, o profeta que está lá dentro, ele disse que não precisa nem falar com ele, não. Ele já sabe o que você tem, você está leproso, e mandou você ir lá no Rio Jordão se banhar 7 vezes que você vai ser curado. O cara disse, não, peraí. Aí pegou. Ele está pensando que ele está falando com quem? Eu sou lá homem de receber recado de um menino. Eu pensei que ele ia sair de lá, de dentro da casa dele, e viria na minha direção, estenderia a mão, faria uma oração poderosa. E restauraria o leproso. Aí começou a botar defeito. Não, esse Rio Jordão é um valão.
Lá na minha terra tem Abana e Farfar, que são dois rios lindos, águas cristalinas. Eu tenho que me banhar lá nesse rio fedorento aqui de Israel, de Jordão. Não. Irmão, quando a pessoa não quer obedecer, ele bota 300 milhões de defeitos. Aí vai um soldado dele, com muita calma e jeitinho, porque o homem era complicado. Meu senhor, se ele tivesse pedido um negócio complicado, difícil e até caro, tu não farias para ficar curado? Pensa bem. A cura está barata, está molinho. Obedece. Vai lá. Faz o que ele mandou. Aí ele pensou, porque é o seguinte, Naamã ele podia ser meio complicado, mas burro ele não era. Ele não chegaria onde chegou se ele fosse um cara burro. Ele pensou assim, o que eu tenho a perder? Eu já estou leproso mesmo, estou condenado mesmo, o que eu tenho a perder? Vou obedecer. E a palavra de Deus diz que quando ele se banhou pela sétima vez, quando ele mergulhou a 7ª vez, não foi na primeira, irmãos, nem na segunda, nem na terceira, foi na 7ª. Deus leva a gente até onde ele tem que levar. Quando ele se levantou, a palavra de Deus diz que a pele dele estava como de uma criança recém-nascida. Sabe aquela pele rosadinha? Estava assim. Sabe o que é isso? Princípio da autoridade. Naamã se curvou à autoridade de Deus. Daquele profeta indicado por uma escrava. Irmãos, tem um negócio muito sério na nossa vida que impede a cura. E tem pessoas que estão enfermas por causa disso. Chama orgulho, prepotência, dureza de coração, vaidade, arrogância. Quem vem ao altar de Deus para receber a cura, não pode ter essas coisas no coração. Porque Deus não cura arrogante. Deus não cura prepotente. O milagre é para aquele que se rende, como fez o centurião, como fez Naamã, e como terão que fazer todos aqueles que pleiteiam uma cura e uma restauração diante de Deus. Por isso a nossa oração nessa noite, a primeira não é da unção, não é do óleo, não. A primeira oração nessa noite é que Deus quebrante o nosso coração. Porque você tem alguma dúvida que Deus quer nos curar? Eu não tenho. A mínima dúvida. Eu tenho certeza que Ele deu o Filho dele para que a gente fosse curado, porque a Bíblia já fala lá em Isaías que Ele iria curar as nossas enfermidades. Mas a primeira cura da enfermidade, é na alma, é no coração. Tem gente que diz assim, eu só me curvo diante de Deus. Eu também achava isso, irmão. Mas eu descobri que Deus quer que eu me curve diante de algumas autoridades nessa terra. Porque esse é o princípio que foi estabelecido por Ele. E ninguém pode mudar isso. Nem o próprio Deus muda isso. Nem para nos salvar, nem para nos curar, nem para nos abençoar, porque Ele vela e zela pelo cumprimento da sua palavra. Eu quero orar nessa noite, para que esse princípio seja restabelecido ou estabelecido em nossos corações. O Brasil o que passa hoje é crise de autoridade. Um determinado candidato tem dito isso. Para sentar naquela cadeira e poder mandar, tem que ter autoridade.
autoridade. E se estiver envolvido em corrupção, não tem. Por isso, nenhum deles que sentou lá teve condição de parar essa corrupção desenfreada que está no nosso país. O pai que tem autoridade sobre o filho, sobre os filhos, é aquele que, em primeiro lugar, se curva ante a autoridade representativa de Deus na face da terra. Esse é o pai que vai ter autoridade com os filhos. Não acredita no que eu estou falando, não. Procura ver na prática. Aí você vai descobrir que isso é uma verdade. Tem alguns pais que, quando falam com seus filhos têm que abaixar a cabeça e dizer: é verdade. E tem outros que, quando falam, o filho pensa: quem é você? Que autoridade é essa que você diz que tem? Você entende, irmão? É isso que nós não podemos pedir a Deus a cura e não ter essa autoridade de Deus na nossa vida. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, venha o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Humildemente nós te suplicamos, porque a tua palavra diz que se nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. A tua palavra diz em Tiago que nós deveríamos ungir os enfermos com óleo e fazer a oração da fé, para que o Senhor pudesse restabelecer o enfermo e, se houvesse cometido pecados, esses pecados serem perdoados. Nós temos tantas referências na tua palavra que fala sobre cura. No entanto, percebemos, e isso é claro, que muitas das curas operadas por Jesus foram feitas através de uma fé que se transportava para a iniciativa de um coração quebrantado. Aquela mulher que clamou a Jesus por sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. E Jesus disse: mas eu não vou tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher, submetendo-se à autoridade de Jesus e com muita humildade, ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, aquela mulher disse: tu és o meu dono, eu me submeto à tua autoridade. Oh Deus, como a gente tem dificuldade de entender isso. Como a gente tem dificuldade de perceber isso. Às vezes é o nosso orgulho e a nossa dureza de coração que nos impede de conquistar aquilo para o qual o Senhor nos conquistou e de receber a cura, o milagre, a bênção, a intervenção direta de Deus nas nossas vidas. Por isso, Pai, eu clamo a Ti nessa noite, que cada coração aqui, ó Deus, seja um coração quebrantado. Que cada coração aqui, ó Deus, seja um coração que diz: Senhor, eu não vou dificultar as coisas. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor. Ó Deus, antes de me curar, Senhor, que Tu possas trabalhar no meu coração. Porque de que adianta uma carne saudável, um corpo saudável, se a mente, se o coração, se a alma estiverem, ó Deus, impregnados de sentimentos ruins,
impregnados, ó Deus, de um coração que transige com a Tua palavra e que tem dificuldade de entender esse princípio que Tu ordenaste no universo, que é o princípio da autoridade. Ó Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, para que nessa noite, quando nós estivermos ungindo os enfermos, essas barreiras não estejam, Pai, postas nos corações daqueles que vão receber e daqueles que vão, ó Deus, fazer a oração. Pai querido, que haja um quebrantamento em nossos corações, ó Deus, capaz de destruir toda a semente do pecado, que transige com Deus e que não quer ouvir a voz de Deus, porque nós sabemos que isso existe na nossa carne. O apóstolo Paulo nos disse isso, Pai, que às vezes querer o bem estava nele, mas não o efetuá-lo. Mas Paulo se quebrantou, Paulo chorou, Paulo humildemente pediu a Deus por várias vezes: Senhor, me ajuda com essa dificuldade. É assim, Pai, que nós nos colocamos aqui nessa noite. Nos ajude, Senhor, com as nossas dificuldades, para que no agir do Teu poder nas nossas vidas, nós não sejamos um bloqueio para nós mesmos e para a vida de outras pessoas. Pai querido, remove, Senhor, esses bloqueios, e que haja um quebrantamento da Tua igreja. Oh Deus, não apenas nessa noite, porque queremos receber o toque da mão, a oração, a unção, a cura. Não, ó Deus, mas que isso seja permanente nas nossas vidas. Esse espírito quebrantado, humilde, ó Deus, esse coração doador, colaborador, abençoador, esteja presente, ó Deus, no coração de cada cristão, homem, mulher, jovem, adolescente que está aqui nessa noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém.